agora mais profundamente o coração do pastor Sávio, de toda a equipe pastoral da igreja. A gente tem caminhado esses dias e tem sido assim para a gente uma alegria ver um grupo de homens tão comprometidos com o Evangelho, tão comprometidos com a missão de Deus. E é sobre isso que a gente quer conversar hoje nos 4 cultos, sobre a missão de Deus. Como que a gente percebe a missão de Deus na história, e a partir da missão de Deus a gente percebe a nossa submissão à missão que Deus tem revelado ao longo da história. E para isso uma coisa muito importante a gente compreender, que a gente vai perceber a missão de Deus e assim perceber a nossa submissão indo para a fonte mais segura que nós temos para que Deus nos revele isso, que é a Escritura Sagrada. Por isso eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, verso de número 16, que vai mostrar de onde nós precisamos tirar o nosso conhecimento, de onde nós precisamos tirar, de fato, a nossa fonte de saber, para que a gente consiga perceber qual o projeto de Deus ao longo da história. 2 Timóteo, capítulo 3, verso de número 16. A Escritura vai dizer assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, para que o homem de Deus seja apto ou perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém. Irmãos, quando a gente olha para a Escritura Sagrada, muitas pessoas podem ficar um pouco confusas. Como que a Bíblia ela pode se tornar simples e ela pode se tornar essa instrução para uma educação na justiça, para que tanto o homem quanto a mulher de Deus sejam perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Porque nós temos um problema hoje na nossa formação educacional, porque a gente confunde achando que a escola vai nos dar educação. E a escola não nos educa, a escola nos profissionaliza. Então a gente vai para a escola não para que a gente tenha uma formação completa, e a partir do momento que a gente tem essa compreensão do todo da educação, então a gente está formado. A escola ela vai trabalhar com a profissionalização, com a formação das nossas competências. Mas a formação da nossa ética, a formação da nossa compreensão, da nossa cosmovisão de vida, ela vem de casa. A nossa educação é a partir do nosso lar. E a Bíblia Sagrada vai nortear as nossas famílias para mostrar que a nossa educação ela parte de uma verdade que é absoluta, que é a Escritura Sagrada. Então, o que faz com que a gente tenha uma formação, uma educação, para que a gente possa exercer a nossa profissão, é a Bíblia Sagrada. Então, por isso que a Bíblia vai dizer que toda a Escritura é inspirada por Deus, e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Para quê? Para que o homem e a mulher de Deus sejam perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Então, quando a gente olha para esse princípio, a gente percebe que mergulhar na Escritura Sagrada não é somente um ato religioso, é um ato espiritual. Para que a gente tenha, de fato, uma formação e a gente possa conduzir a vida a partir da submissão à missão de Deus. Amém? Porque a sociedade ocidental ela foi formada numa ilusão. A ilusão do positivismo francês, que dizia que se nós fizermos tudo com ordem, estudarmos, planejarmos bem a vida, executarmos todas as coisas, se nós planejarmos todas as coisas racionalmente, concatenadamente, o resultado vai ser o progresso. É por isso que na nossa bandeira está ordem e progresso. No entanto, essa ilusão caiu na Segunda Guerra Mundial, à medida que percebeu-se que uma nação organizada,
racionalmente planejada, que gerou ordem, mas a ordem sem o direcionamento ético não formou um progresso, formou um caos. Porque as competências sem as motivações corretas não produzem uma sociedade justa, produzem injustiça. Um exemplo disso é o que está acontecendo na nossa nação. As pessoas que têm promovido corrupção, tanto no aspecto político quanto corporativo, que nós estamos imersos numa corrupção endêmica, são pessoas pouco estudadas ou muito estudadas. São pessoas com pouca competência ou com muita competência. Então, a questão é que, quando a gente percebe que a educação é só na faculdade, na escola, a gente descuida da formação ética. E o que dá sentido à profissionalização que nós temos na escola é a formação ética. Amém? Então, é por isso que eu quero mostrar agora algumas coisas para os irmãos, para que a gente possa perceber que Deus, quando nos revela a Escritura Sagrada, ela nos revela com uma intencionalidade, para que a gente perceba a profundidade da Escritura Sagrada e paute a nossa vida a partir da compreensão da missão de Deus e não dos nossos desejos pessoais ou da nossa missão pessoal. É por isso que a Bíblia vai mostrar o seguinte: a Escritura Sagrada, ela começa dizendo que no princípio criou Deus os céus e a terra. E quando a Bíblia começa dizendo isso, ele vai mostrar que a Escritura Sagrada, como um todo, ela vai trabalhar com o paradigma de duas coisas, da temporalidade e eternidade. Que quando a Bíblia fala que no princípio Deus criou os céus e a terra, estava criando todas as coisas, inclusive o tempo e o espaço. Então, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Deus é antes desse princípio, não é assim? Então, por isso que Deus é eterno. Deus é eterno porque Ele está fora do tempo. O tempo é uma criação de Deus. Por isso que é uma diferença entre eternidade e entre imortalidade. Imortalidade é alguém nascido que nunca vai morrer. Eternidade é alguém que está fora do tempo, porque o tempo é uma criação dele. Amém? Então, todos nós somos temporais, porque nós estamos presos no paradigma do tempo com relação ao passado, presente e futuro. Nós vivemos o eterno presente, porque não conseguimos ir no passado consertar as coisas que nós fizemos, as bobagens que a gente fez, e a gente não consegue dar um salto no futuro, porque a gente está preso nesse eterno presente. Agora, Deus está fora desse padrão, porque Ele é o Criador do tempo e do espaço, quando Ele vai falar no princípio. E quando Deus cria todas as coisas, Ele vai criar tudo a partir de um shalom, de uma perfeita harmonia. Então, Gênesis 1 e 2 são os dois primeiros capítulos da Bíblia que não tem pecado, onde ali os fundamentos mais importantes da vida, dos propósitos eternos de Deus. De um jardim chamado Éden, de uma vivência relacional, de uma vida comunitária, de uma espiritualidade real, verdadeira. Então, ali estão o que nós chamamos de mandatos. Os mandatos com relação à nossa espiritualidade, os mandatos com relação às nossas relações sociais e os mandatos de Deus com relação à cultura, o desenvolvimento de toda a criação. No entanto, houve um problema porque o homem pecou, o homem resolveu viver fora do padrão de Deus e por isso Deus, depois da queda, propõe um projeto chamado redenção. Em Gênesis 3,15, a Bíblia Sagrada vai dizer assim que o filho da mulher pisaria na cabeça da serpente. E esse projeto chamado redenção é um projeto todo centrado em Cristo Jesus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E nós vamos caminhando seguramente para uma outra etapa, que é a consumação. A consumação
Aí, lá em Apocalipse 21 e 22, serão os outros 2 capítulos onde não há pecado. Os 2 primeiros capítulos da Bíblia e os 2 últimos são 4 capítulos da Bíblia onde não há pecado. Os 2 primeiros da criação de Deus, depois passa por todo o projeto da redenção, revelado pela Escritura Sagrada, e termina com a consumação, com a Nova Jerusalém, onde todas as coisas convergem novamente para o shalom de Deus, para a perfeita harmonia, para a paz, que é muito mais do que a ausência de guerra, mas é a realidade da graça e da glória de Deus. É por isso que o Antigo Testamento, ele vai gerar em torno dessa promessa de Gênesis 3,15, e o Novo Testamento com relação a Hebreus. Porque a Escritura Sagrada vai mostrar que todo o Antigo Testamento é centrado em Cristo como uma promessa. Todo o Antigo Testamento vai se desenvolver a partir de uma promessa, a promessa de Gênesis 3,15. E todo o Novo Testamento vai se pautar a partir da promessa que se cumpriu em Cristo Jesus. Por isso que Hebreus 12, melhor dizendo, vai dizer assim que, desembaraçando de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e o consumador da nossa fé, Jesus. Amém? Então a diferença entre o Antigo e o Novo Testamento é que no Antigo Testamento eles criam em Cristo, o Messias, que viria. O Novo Testamento nós cremos no Cristo que veio. Amém? A partir dessa compreensão, nós percebemos uma coisa extremamente importante, que a partir do momento que nós olhamos para esse panorama histórico, Deus também revelou um panorama literário por meio da Escritura Sagrada, que é mais ou menos assim: o Antigo e o Novo Testamento, o Antigo Testamento e o Novo Testamento vão ter o mesmo padrão. O Antigo Testamento, ele vai começar com a lei, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Depois vai partir para 12 livros históricos, certo? Que começa com Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Neemias, Esdras e Esther. Ok? Então são os livros históricos. A lei são os fundamentos, e os livros históricos vai trabalhar a tentativa do povo de Israel em viver a lei. Depois disso, vão ter mais 5 livros, que são os livros poéticos, que é Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. E depois mais 5 livros dos profetas maiores e mais 12 dos profetas menores. Então, se a gente observar, a Bíblia Sagrada no Antigo Testamento, ela trabalha com estruturas muito claras, porque a própria estrutura da Bíblia revela a missão de Deus. Por isso que serão 5 livros da lei, mais 12 livros históricos, que é o fundamento e a tentativa de se viver esse fundamento. E lá no final, os proféticos, são 5 profetas maiores e 12 profetas menores. E no centro, 5 livros dos poéticos, da vivência com relação à espiritualidade com Deus. É por isso que a lei e os históricos têm a ver com o passado, os profetas com relação ao futuro, e os poéticos com relação à vivência e à espiritualidade no presente. Amém? É importante ainda a gente perceber, não vai dar para a gente explicar todas as estruturas, mas eu vou explicar somente, por exemplo, a questão dos poéticos, que é Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Porque a gente tem que entender que tudo que Deus revelou na Escritura Sagrada foi inspirado por Deus. Então, quando a gente fala que toda a Escritura é inspirada, não são só todas as palavras inspiradas, mas inclusive a estrutura na qual as palavras estão acondicionadas. Elas são inspiradas.
Então, por exemplo, os livros poéticos, que é Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, o Jó tem a ver com Cantares, os Salmos com Provérbios e os Salmos com Eclesiastes, e Provérbios no centro é o fundamento principal dos livros poéticos. Porque essa estrutura é uma estrutura chamada de quiasmo, uma estrutura em molduras, onde há coisas importantes nas bordas, mas está vindo para um centro, da onde vem toda a referência. Então, esse paralelismo dos poéticos é um paralelismo divergente. O Jó, ele vai falar sobre a questão da sabedoria de Deus em meio às dificuldades da vida. Então, há dificuldades que a gente enfrenta que a gente não dá conta de explicar. E Jó vai falar sobre esse desenvolvimento da vida em meio às circunstâncias, às contingências da vida. Que a gente não consegue explicar a vida a partir da condicionalidade. Mas há coisas que acontecem na nossa vida que a gente não dá conta de explicar, no caso de Jó. É por isso que quando Jó começa a passar as dificuldades, os problemas, ele perde dinheiro, ele perde os filhos, ele perde um monte de coisa. Os amigos de Jó, que são os religiosos, querem descobrir onde Jó pecou para que Deus se irasse tanto contra ele. E o livro de Jó vai mostrar que há coisas que acontecem na nossa vida que não são a partir da condicionalidade, porque a gente fez alguma coisa, mas da contingencionalidade. Algo que a gente não consegue explicar, que só dentro do propósito de Deus que a gente vai compreender. Agora, Jó são a nossa espiritualidade em meio às dificuldades da vida. Agora, Cantares é a nossa espiritualidade em meio aos prazeres da vida. Cantares vai falar da bênção e da alegria do relacionamento conjugal entre um homem e uma mulher. E que essa beleza faz parte da criação, da glória de Deus nas nossas vidas. Salmos vai mostrar a espiritualidade do homem de Deus, que tem a capacidade de sair da dor e ir para o louvor. Um homem que está passando dificuldade, como Davi, por exemplo, no Salmo 13, ele começa o Salmo perguntando: até quando, Senhor? Até quando? Até quando? Até quando? Ele pergunta isso 4 vezes. Mas no final ele vai responder assim: no tocante a mim, eu confio na tua graça. Alegre-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor porquanto me tem feito muito bem. Ele não entende, mas ele confia. Amém? E os Salmos faz o paralelo com Eclesiastes, que não é só essa questão da espiritualidade em meio aos problemas, mas é a racionalidade da vida em meio ao conforto. O Eclesiastes, o sábio, ele tem tudo, mas indaga todas as coisas, porque para ele a vida é vaidade, a vida não faz sentido, é como correr atrás do vento. É o livro de Eclesiastes. E no centro está Provérbios, a sabedoria de Deus. Por isso que a sabedoria no livro de Provérbios é uma pessoa, não é um conhecimento. Ele vai dizer que a sabedoria clama na praça, a sabedoria nos chama, a sabedoria promove, a sabedoria é uma pessoa. E o Novo Testamento vai revelar que essa sabedoria é o Senhor Jesus. É por isso que a partir da sabedoria de Deus, nós temos condições de enfrentar as dificuldades, as alegrias, promover a nossa espiritualidade e mais também responder às nossas indagações. Amém? Deu para entender? Então, a própria estrutura da Escritura Sagrada revela a sabedoria de Deus para as nossas vidas. É por isso que à medida que a gente vai estudando a Escritura Sagrada, a Escritura vai norteando a nossa mentalidade, a nossa cosmovisão, para que a gente aplique as nossas competências que nós aprendemos na escola a serviço do Deus Criador. Amém? Agora, o Novo Testamento vai ter a mesma estrutura.
vai sair do fundamento para os proféticos. Só que o que era lei agora são os evangelhos. E os evangelhos não é a abolição da lei, é a ampliação da lei. Certo? Por isso que o Senhor Jesus disse que ele não veio acabar com a lei. Ele veio cumprir a lei e expandir a lei. Porque a lei, no Antigo Testamento, não foi dada para que alguém cumprisse. A lei foi dada para mostrar que ninguém consegue cumprir. A lei não foi dada para fazer a diferença entre os bons e os ruins. Foi para mostrar que todo mundo é ruim. Aí os fariseus diziam, não, a gente cumpre. Aí o Senhor Jesus vai mostrar o que de fato é a lei. A lei não tem a ver com o que a gente faz. A lei tem a ver com o que a gente é. Então o Senhor Jesus vai dizer assim, vocês cumprem a lei? Então deixa eu explicar uma coisa para vocês. Os antigos diziam, não furtarás. Eu, porém, vos digo, se você desejar algo que é do outro, você já furtou. Os antigos diziam, não matarás. Se você sentir ódio de alguém, você já matou. Os antigos diziam, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, se você desejar uma outra pessoa, que não seja o seu cônjuge, você já adulterou. Porque a lei não tem a ver com o que a gente faz, mas com o que a gente é. É por isso que ninguém cumpre a lei. E o Senhor Jesus vem mostrar essa realidade de que a lei nos coloca de joelhos, nos humilhando, reconhecendo que nós estamos condenados e por isso nós precisamos de alguém que nos redima. E aí a graça em Cristo Jesus nos coloca em pé. É o Evangelho, a boa notícia. Amém? E aí tem Atos, depois dos Evangelhos, que Atos é o livro histórico do Novo Testamento, que é a tentativa da igreja viver o Evangelho. Tem as epístolas, e depois das epístolas, Apocalipse, que é o livro profético do Novo Testamento. Então, da mesma forma que a estrutura do Antigo Testamento sai do fundamento, a prática e a profecia, o aspecto profético, o Novo Testamento também. Ele começa com o fundamento, vai para uma prática, que são as epístolas, e o aspecto profético. Os livros proféticos do Antigo Testamento anunciam a vinda de quem? Jesus. O livro profético do Novo Testamento anuncia a vinda de quem? De Jesus. Amém? Mas há um outro aspecto importante para a gente considerar, é que antes da lei e antes do Evangelho, eles vêm após 400 anos de silêncio. Porque a igreja perdeu o seu aspecto missional. Quando a igreja perde seu aspecto missional, então Deus fica em silêncio por 400 anos. Então, quem escreveu a lei, os 5 primeiros livros da Bíblia, foi quem? Moisés. E Moisés escreve os 5 primeiros livros da Bíblia a partir do Egito. E por que ele escreve a partir do Egito? Porque Deus chama um homem para refletir a sua glória a todas as nações. Esse homem se chamava Abraão. Então Deus chama Abraão para sair de Ur dos Caldeus e ir para uma terra que ele mostraria, e a partir dessa terra, todas as famílias da terra seriam benditas. Que terra era essa? Canaã. Deus faz isso com Abraão, confirma com Isaac e com Jacó. Quando chega com Jacó, Jacó tem 12 filhos, mas um deles se chama José. E José tem todo um enredo que ele é vendido pelos irmãos por meio dos primos ao Egito, e lá no Egito ele se torna um grande homem, ele se torna aos 30 anos primeiro-ministro de todo o Egito. E quando ele se torna o primeiro-ministro de todo o Egito,
tem todo o enredo lá dos 7 anos de fome, de fartura e 7 anos de fome. Ele se reencontra com os irmãos. Ele traz a família toda, cerca de 70 pessoas, para o Egito. Agora, onde era a terra que Deus havia dado? Canaã. E o povo vira as costas para a missão de Deus por causa do conforto do Egito. E eles chegam lá em 70 pessoas. E depois de uns 400 anos, eles se tornam quase 3 milhões de pessoas. Porque eles chegam lá como família real, família nobre. E quando eles chegam ali como família nobre, então eles não precisam trabalhar. Qual a única coisa que eles fazem? Filho. E aí eles saem de 70 para quase 3 milhões de pessoas. E é interessante isso porque, nesse tempo, o povo se esquece de Deus. Até que Deus levanta Moisés como profeta. E quando Deus levanta Moisés como profeta, Deus vai levantar e trazer libertação do povo de Israel com relação ao Egito, voltando para onde? Para Canaã, a terra que mana leite e mel, onde era o propósito de Deus para Israel. Porque Israel era o centro, Canaã era o centro do mundo, rota de passagem de 3 continentes. Era a rota de passagem da Europa, da Ásia com a África. Por isso que ali era a terra que Deus havia dado, porque havia um aspecto missional. À medida que o povo, então, agora se organiza novamente como nação, por meio dos livros dos juízes e depois dos reis, a nação de Israel começa a crescer em Canaã novamente. Eles se tornam uma nação muito próspera, mas quando eles se tornam uma nação próspera, eles perdem novamente a noção de Deus. E aí Deus levanta os profetas para denunciar os pecados do povo, para que o povo se arrependesse e voltasse ao caminho. Mas o povo fica obstinado pelos bens, pela glória humana, e ele se esquece novamente de Deus. E aí Deus fica novamente 400 anos de silêncio, até vir o profeta João Batista. O profeta João Batista, que é a voz que clama no deserto, anunciando a vinda de quem? De Jesus. Amém? E por que eu estou querendo mostrar isso aqui? Porque em toda a Bíblia, se vocês olharem aqui, não está funcionando meu negocinho aqui, mas se vocês olharem aqui, depois dos 400 anos de silêncio, tanto na formação da lei e dos 400 anos de silêncio na formação dos evangelhos, só tiveram 2 momentos na Bíblia toda que teve grande quantidade de milagres. Foi com Moisés e Josué e Jesus e os apóstolos. Porque com Moisés e Josué e Jesus e os apóstolos, Deus estava formando, por meio deles, a Bíblia Sagrada, a escrituração do texto. Porque os milagres era para ratificar e validar que Moisés era quem escreveu o Antigo Testamento. E os discípulos, aqueles que iam escrever o Novo Testamento. Então os milagres tinham um propósito de validação. Se você tirar a época de Moisés e Josué e Jesus e os apóstolos, você não tem mais, em nenhum outro momento da Bíblia, grande quantidade de milagres. Você vai ter alguns com Elias, com Eliseu, mas não na quantidade como era ali nesses 2 momentos, com Moisés e com Jesus. Porque milagres têm propósito da escrituração do texto. É por isso que os milagres não eram para salvação. E milagre nunca salvou ninguém. Quando Moisés
fazendo todos os milagres, e milagres extraordinários, mesmo com todos os milagres que ele havia feito. Quantas pessoas entraram em Canaã? Acima de 20 anos. Quantas? 2 pessoas. Das milhares que saíram do Egito. Somente 2. Josué e Calebe. De todos os milagres que Jesus fez, quantas pessoas ficaram com Jesus quando ele foi crucificado? Quantas? Percebe? Milagre, por isso, não é o meio de Deus para salvar alguém. Milagres é a intervenção divina para mostrar que Ele está com o profeta, Ele está com o seu servo, e geralmente isso é quando o texto está sendo escrito. Agora, nós temos o que, irmãos? A Bíblia Sagrada. É por isso que agora nós não precisamos ter mais uma pessoa, uma personificação, dizendo assim, venha agora no próximo culto, que vai começar daqui a pouco, que eu vou fazer um monte de milagres. Porque agora o milagre acontece, e a gente crê em milagres, amém? Mas o milagre agora não é personificado em alguém, que é o que vai escriturar a Bíblia, porque a Bíblia já foi escriturada, já foi fechada. A revelação de Deus está completa. Agora, nós temos a Escritura Sagrada para, na nossa relação pessoal e íntima com Deus, nós nos aproximarmos de Deus, na integridade da nossa espiritualidade, e Deus intervir na nossa vida sem a intermediação de um ser humano. Mas nós temos uma relação direta com Deus. Amém? É por isso que a Bíblia Sagrada, tanto o Antigo e o Novo Testamento, eles vão mostrar essa realidade, de que Deus está com a sua igreja. Deus está conosco, dando-nos a revelação, a Escritura Sagrada, para que essa Escritura revelada, ela possa nortear a nossa visão, a nossa compreensão de realidade, para que toda a Escritura, que é inspirada por Deus, ela seja útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Amém, irmãos? A fim de que o homem e a mulher de Deus sejam perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Você quer educar bem seus filhos? Então coloque em boas escolas, porque ele vai ter um bom ensino para a sua profissionalização. Mas não se esqueça de sentar com os seus filhos e ensinar toda a Escritura, para que, à medida que ele perceba as suas competências, ele perceba que tudo que Deus dá na vida dele não é um fim, é um meio. Para que ele nunca fique escravo dos meios como um fim. É por isso que há muitos empresários, os empresários que são um CPF, mas estão escravizados por causa do CNPJ. Eles, como pessoa física, trabalham para a pessoa jurídica, que Deus deu. Ao invés da pessoa jurídica trabalhar por causa da pessoa física. E aí muita gente desgasta a vida promovendo uma pessoa jurídica como um fim, ao invés de perceber que a pessoa jurídica é um meio para a manifestação da glória de Deus, para a promoção de uma sociedade, para a promoção do reino de Deus. Porque elas viveram a profissionalização, mas esqueceram do seu propósito eterno diante de Deus. Amém? Amém, irmãos? Deixa eu finalizar aqui contando uma história rapidamente. Um irmão nosso, ele entendeu todo do Evangelho. E esse irmão, muito amigo nosso, ele assim,
proprietário de uma construtora muito grande. E porque ele entendeu todo do Evangelho, ele resolveu fazer com que toda a empresa dele não fosse o fim, mas fosse o meio para que ele manifestasse as virtudes de Deus. E quando ele fez todos os ajustes, ele chamou o conselho da igreja para ajustar a empresa. Um dos projetos que ele fez foi trabalhar com resíduo zero. Resíduo zero no pádio de obras, e numa das obras ele contratava 180 caçambas por mês. E ele fez um acordo com os funcionários, que ele ia começar a trabalhar com resíduo zero por causa da natureza. Como agente do reino, ele precisava preservar a natureza, mas também ia beneficiar os funcionários. Porque ele se via agora como sacerdote dos funcionários dele. E à medida que ele foi, os funcionários, por meio disso, foi diminuindo o custo das operações no pátio de obras, ele abriu uma conta para poder ir colocando o que estava sendo economizado. À medida que chegasse um determinado valor, ele dobrava. E ele construía uma casa para um dos funcionários. E os próprios funcionários elegiam quem era a pessoa que mais necessitava. O que acontece? Acontece que esse irmão já construiu mais de 35 casas para os funcionários. Esse irmão, que agora começou a pautar os seus projetos a partir da sustentabilidade, da inovação, da responsabilidade social, ele ganhou o prêmio agora em agosto, dia 8, em São Paulo, do prédio mais tecnológico e inovador do Brasil. Ele ganhou menos dinheiro? Não, ganhou mais. Mas ele entendeu que a empresa dele é fruto da missão que Deus deu a ele. E não ele, fruto da missão que a empresa tem. Entendeu, irmãos? É por isso que tem gente que entra numa empresa e quer saber primeiro a missão da empresa, para ele se adequar à missão da empresa. Aí o CPF ficou escravo do CNPJ. Ao invés do CNPJ ser fruto de um CPF. Alguém entendeu? Por isso que tudo que Deus te dá não é para ser o fim da sua vida, é para ser o meio. Se você é um advogado, se você é um médico, se você é um jurista, se você é um empresário, seja o que for, é o meio de você manifestar a glória de Deus na história. Deus abençoe. Amém.